Façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida de ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer a ele: venha depressa e sente-se comigo à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu suas ordens? Assim deve ser com você. Depois de fazer tudo o que foi mandado, diga: somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Esse é o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, palavras de Jesus. Apoio Cultural, RSL Gestão de Riscos. A vida merece ser mais leve. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. E Psique, Consultoria e Psicologia. Olá, tudo bem com vocês? Esse texto será falado hoje e também amanhã, para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto que é bastante importante, que é a nossa situação diante de Deus. Jesus começa chamando os seus discípulos a assumir um lugar em uma história com personagens, o patrão e o empregado. E nesse momento, Jesus ele descreve uma situação um pouquinho constrangedora, onde o empregado parece não saber exatamente o seu lugar. Entendam bem que aqui nesse exemplo de Jesus não é um abuso de poder nem autoritarismo, mas é uma questão de respeito. Só isso. Simples respeito. Um patrão, quando chega em casa, não pede para o empregado sentar à mesa com ele. Lembrem-se, pessoal, sempre que esse texto faz relação à cultura daquela época, é diferente de hoje, que até existem punições e multas trabalhistas para qualquer tipo de discriminação entre empregado e patrão. Naquele tempo isso era uma coisa bem clara, muito bem resolvida. E o empregado nem se sentia à vontade dentro da casa do patrão, a não ser que fosse essa a sua função. A mensagem de Jesus, no entanto, faz sentido também hoje. Acompanhe o raciocínio comigo. O empregado sabia bem o seu espaço. Quando o patrão chegava dentro da sua casa, ele não esperava nada além do empregado cumprir suas obrigações. Ele, então, o empregado, se sentia muito honrado em fazer isso. Não era uma humilhação, mas era a sua responsabilidade. Ele foi confiado tarefas de zelar pela casa, deixar o patrão à vontade, tratar tudo e todos com bastante cuidado e dedicação. Nesse momento, os empregados que eram contratados viam o emprego não como obrigação pesada, mas como uma oportunidade de ser útil na casa, e viam o patrão como uma pessoa digna de seus serviços. Lembrem bem, Jesus mesmo conta a parábola do empregado mau que não trabalhou direito e acabou enterrando sua porção de dinheiro que o patrão havia dado. Ele foi preguiçoso, ele foi displicente, o que causou raiva no patrão e ele teve uma punição. Aqui, a história não é diferente. E Jesus não estava dando ideias para a criação de algum tipo de sindicato com o povo hebreu. Não. Mas fazia uma relação muito mais ampla entre a questão de autoridade, que é divina, e também a relação com as pessoas. Sobre isso nós vamos falar no texto de amanhã. Mas ainda vamos ficar diante do que existe entre o empregado e o patrão. Trabalhadores recebiam do seu patrão compromisso com a casa e toda a confiança, a ponto de quando eles viajavam, deixavam todos os seus bens, tesouros, as suas posses e propriedades nas mãos dos empregados. Isso era confiança. E não era incomum que o trabalhador defendesse com a própria vida a casa do patrão se fosse necessário, porque lá ele recebia proteção, segurança para a própria família, o sustento, atendimento médico, tudo que o patrão tinha, o empregado também teria, cada um, claro, no seu devido lugar. Os mandamentos falam isso. O povo hebreu recebeu orientação e eles falam sobre patrões tratarem bem os seus empregados e vice-versa.
e que eles fossem tratados como pertencentes à própria casa. Até os empregados deveriam então receber os ensinamentos nas leis de Moisés. Os discípulos, quando saíram para batizar pessoas, também eram muito claros quando revelavam que, depois de batizar, eles faziam isso com todas as pessoas da casa, e isso incluía os empregados. Eles eram pessoas dignas da salvação eterna através da fé em Jesus Cristo. Vejam o cristianismo aqui, diferente do que muitas pessoas pensam, até porque eu acho que leem a Bíblia de forma equivocada. Não ensina divisão, mas a unificação de todas as pessoas na verdadeira fé. É esse o propósito de Deus para sempre. Mas que cada um saiba exatamente qual o seu papel e a sua função nessa ordem que é estabelecida por Deus. Amanhã o assunto continua. Fiquem bem e, é claro, nos vemos na próxima.